Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o prefeito eleito em primeiro turno de Campos dos Goytacazes, Rafael Diniz. Rafael, conforme eu tinha colocado no fechamento do bloco, nós acompanhamos durante toda a gestão da prefeita uma série de mandados de segurança em que as pessoas obtinham na justiça a possibilidade de ingressar na prefeitura no cargo efetivo e a maioria das vezes ela nem recorria, mas antes tinha sempre uma alegação da falta da dotação orçamentária. Os concursados que estão aguardando, nós sabemos que há uma necessidade de prudência, de análise de caixa, enfim, uma série de questões. Mas o que ele pode esperar, eles podem esperar de você em termos de diálogo, em termos de boa vontade de resolver? Toda boa vontade. Como eu sempre fiz no meu mandato de vereador, defender o direito do concursado, eu vou fazer agora só que enquanto prefeito. Mas, como você bem disse, de certa forma você respondeu. Depois de uma análise de toda a saúde financeira do município, e ela vai acontecer a partir de uma auditoria que nós vamos realizar, nós vamos poder fazer um diagnóstico de qual é a realidade do município e a partir daí poder avançar, inclusive num tema tão importante quanto esse. Mas é trazer o concursado para o debate. Jamais brincar com os sonhos das pessoas, e foi isso que aconteceu com essa atual gestão. Criaram o número de vagas e não chamaram as pessoas, nomearam as pessoas, chamaram as pessoas para apresentar documento, apresentar exame. Algumas tiveram que abrir mão do seu emprego para poder assumir uma vaga e não tomaram posse até hoje. Eu acho que se não tinha como, por que abriu vaga? E depois que abriu vaga, você sabia que não poderia chamar, por que chamou para apresentar toda essa série de documentação, inclusive pedindo para abrir mão do seu emprego? Então, é jamais brincar com os sonhos das pessoas e manter com eles um debate firme, um diálogo firme. Venha. Isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Ser transparente com ele. E a partir de que houver a possibilidade, chamar os nossos concursados para fortalecer a nossa máquina administrativa. Muitas pessoas sempre disseram que alguns governos, principalmente nos governos mais populistas, que não tem nada a ver com assistencialismo, mas é um governo que odiava concursado, partindo do princípio que o concursado teria uma formação ideológica não passível de cooptação. Qual é o semblante do governo Rafael Diniz? Eu acho que o governo Rafael Diniz é um governo que respeita as pessoas, acho que acima de tudo isso, um governo que tem que entender que tem que governar com e para as pessoas, um governo técnico de gestão. Eu acho que eu tenho que estar na rua fazendo política, ouvindo as pessoas, mas garantir um corpo técnico altamente qualificado para poder atender as demandas e ser eficiente no ato de administrar essa cidade. O fortalecimento da máquina administrativa é importantíssimo, o fortalecimento do nosso servidor efetivo é importantíssimo, porque os governos passam e a administração é realizada pelo servidor. Então, é garantir o fortalecimento desse servidor público municipal e ser uma administração próxima das pessoas. Uma administração aberta ao diálogo, aberta ao debate, aberta a ser questionado. Por favor, apontem os erros, apontem os acertos, apontem ideias, apontem caminhos. Nós estaremos abertos a ouvir essa população para construirmos juntos essa cidade. Rafael, me diz uma coisa, me dá um momento crucial, importantíssimo na sua campanha, uma coisa que te marcou muito em termos de edificação. A primeira caminhada, grande caminhada na Pelinca. Acho que foram os 3 grandes pontos. A grande caminhada na Pelinca, a grande caminhada em Guarulhos e a grande caminhada em Goytacazes. Obviamente que a visita em todas as localidades, mas o número de pessoas que nós conseguimos reunir nessas 3 caminhadas foi um número que só foi crescendo e ficou claro que Rafael não era um candidato apenas da Pelinca, Rafael era também um candidato de Guarulhos e Rafael também era um candidato da Baixada, de Goytacazes, de toda a região, do interior da nossa cidade. Acredito que esses 3 momentos foram os momentos importantíssimos e os debates fortaleceram, especialmente o último debate, que eu acho que foi decisivo. Muitos até decidiram o seu voto ali naquele debate. Rafael, eu lembro que nós tivemos a oportunidade de conversar durante a campanha, que você comentou comigo a experiência sua do último dia de campanha para vereador. Isso. E que você chegou em casa, sua mãe estava tensa, deitada, E vocês foram lá e entregaram para Deus esse final. Isso. Como é que foi sua mãe no último dia de campanha agora? Olha, ela... Foi com você votar? Foi, a família toda foi votar com a gente, como a gente sempre teve esse costume. A família toda, quando eu cheguei lá, uma surpresa, várias pessoas presentes, esperando a gente para a gente poder votar. Acordei como eu sempre fiz, fui à missa bem cedo, fui à missa no convento e depois voltei para casa rapidamente para tomar café e fui votar. E quando deu mais ou menos 4h30, 5 horas, a gente voltou para casa, foi almoçar na casa de um tio meu, depois a gente voltou para casa e ela passava por mim, E a gente é muito amigo, eu e minha mãe. Ela passava por mim com o olhinho cheio d'água. Aí quando abriu uma urna, de repente,
numa localidade que não esperava uma votação excelente, e saía essa votação excelente, ela falava assim, será que isso está acontecendo? Eu falava assim, eu acho que está. E ela pôde cheia d'água, eu de certa forma. Eu sou um cara muito equilibrado emocionalmente, mas você vê a sua mãe emocionada. Mãe, né? Você se emociona e foi muito feliz. Foi muito feliz. E depois você vê na sua casa tomando de gente. Nossa casa sempre foi com o portão aberto. E a casa só entrava gente. E mais, daqui a pouco, muitos começaram a entrar, a própria imprensa. Prefeito, vem. Eu falei, não, eu respeito a urna. Sempre aprendi isso na minha casa com meu avô, com meu pai, a respeitar a urna. Só quando matematicamente confirmou a nossa vitória no primeiro turno, que aí eu pude comemorar, mas as pessoas não me viram, muitos até estranharam, não me viram eufórico. Não. Isso aconteceu comigo também. Por quê? Por quê, Cláudio? 3 sentimentos me tomaram. Felicidade, obviamente, uma luta sendo atacado de todas as formas que nós fomos atacados, muita mentira, muita enganação, e ainda assim nós conseguimos. Você vê sua família, seus amigos, você olhar para sua avó, que já foi 3 vezes primeira-dama desse município, e ela poder ver um neto prefeito, isso é uma história. Na minha casa, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, todo mundo, meus amigos de infância, que sonhavam comigo lá atrás, desde criança, e falavam, rapaz, você vai ser prefeito no dia de Campos, e você vê esse sonho se realizando, né? Então, de felicidade, de gratidão a Deus. Poucas vezes eu falei de Deus na eleição, porque eu condeno, você é uma pessoa temente a Deus, e a gente já conversou muito sobre isso, a gente condena a utilização de Deus para ter voto, mas depois que passou eu me permitia falar mais de Deus para agradecer, né? A gratidão às pessoas, ninguém faz nada sozinho, a minha família, os meus amigos, até as pessoas que eu não conhecia e caminhavam lado a lado comigo, do nada, acreditando num sonho maior. E a gratidão aos 151.462 votos, na verdade 461, porque o 62 foi o meu, né? Você votou em você? Votei em mim. Queria saber qual era o seu voto? Votei em mim, voto é secreto, mas eu votei em mim. E agradecer essas pessoas todas e assumir um compromisso, Cláudio, não apenas com essas pessoas. A partir de 1º de janeiro, e esse foi o terceiro sentimento, por isso que eu não estive eufórico, responsabilidade. Porque agora é que começa a nossa maior missão, a nossa maior luta. Não será fácil no início, muito pelo contrário, será muito difícil com as dificuldades que nós vamos encontrar, mas eu tenho certeza que eu enquanto prefeito, você enquanto vereador, os outros 24 vereadores serão convidados para esse processo, respeitando a independência de todos, uma relação institucional que nós temos que ter, apesar de nós sermos amigos, nós vamos ter a nossa relação institucional. O Cláudio Andrade, vereador, vai me questionar onde tiver que questionar, vai apontar os erros, as falhas, onde ele achar, onde você achar que você tem que fazer. Eu não abro mão disso, da relação independente, institucional, respeitosa nossa, na construção de uma cidade melhor. Vai ser um período difícil? Vai. Mas nós estamos preparados para avançar e enfrentar esse período difícil. Pode terminar? Não, e dizer que eu quero ser um prefeito de toda essa cidade, independente daqueles que votaram em mim ou não. Eu vou aproveitar esse gancho e te perguntar uma coisa. A espuma vai passar, né? A euforia vai passar, o big moment vai passar e vão começar a vir as cobranças, inclusive de pessoas que estão amando você, se você estiver de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Está se preparando para o segundo momento, que é o segundo momento do arranhão, do momento da vitrine. Daí não me permitir a euforia nenhuma, e quem me conhece sabe que eu sou um cara muito pé no chão. Obviamente que o abraço na rua é muito gostoso, é muito prazeroso, o reconhecimento das pessoas, mas eu estou com muito pé no chão, porque a gente sabe que a partir de 1º de janeiro não será fácil, não será fácil. Talvez aquele sonho não será aquele sonho, mas nós vamos resgatar esse sonho um pouquinho mais na frente, depois que arrumarmos essa casa. É simplesmente devolver para o campista essa cidade. Eu tenho uma preocupação, eu acho que pode ser sua também. Como conter a esperança com responsabilidade? Sendo sincero, sendo verdadeiro, sendo transparente, sendo honesto. Jamais cometi o estelionato eleitoral, jamais prometi aquilo que eu não saberia se eu poderia cumprir. Posso ter perdido o voto por causa disso, mas para mim a obtenção do voto tem um limite que não pode permitir ser ultrapassado pela enganação, isso eu não fiz. Então eu acho que se você agir de forma transparente e trabalhar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, me dedicar ao extremo, a alcançar o meu objetivo, eu acho que assim as pessoas podem ver que a esperança não vai morrer. Por mais difícil que o momento possa ser, a esperança ainda vai existir, porque eu vou manter essa esperança acesa através de transparência, verdade e trabalho. Rafael, uma das coisas que ficou muito clara com relação ao cheque cidadão foi a utilização dele de forma exagerada, né? Final de julho, aproximadamente 12 mil, final de agosto, quase 32 mil cheques.
Nós temos aí uma média de 3% a 3,5% da população na miséria extrema. Não é alto para o município de Campos. Esse, na minha opinião, o cheque cidadão é extremamente relevante. Qual a avaliação que você fará imediatamente com relação ao cheque cidadão? O que você pretende? Primeiro é entender que o cheque cidadão é importante, né? Eu acho que não é assistencialismo, é assistência social. É parar de explorar a situação de vulnerabilidade das pessoas e entender que é uma ajuda momentânea para pessoas que precisam e que estão sem uma oportunidade de emprego. Aí, paralelamente a isso, nós temos que trabalhar para gerar emprego e oportunidade na nossa cidade. Mas manter o cheque cidadão, agora manter de forma responsável. É garantir para as famílias que precisam. Porque tem muita família que não precisa, que ficou recebendo cheque cidadão no lugar de família que precisa. Família até com 2 pessoas na mesma família. E isso não pode acontecer. Então nós vamos promover um recadastramento, vamos convidar o Ministério Público a que possa participar desse processo, o máximo de lisura, o máximo de transparência, garantir que os nossos assistentes sociais são os profissionais gabaritados para isso, possam ter liberdade e autonomia para realmente garantir o cheque cidadão para as famílias que realmente precisam e assim a gente começar a avançar. Mas é garantir para as famílias que precisam. Rafael, tem outra questão que é de extrema importância. Na sua opinião, aí é uma opinião, né? Minha, não sei se você concorda. Há necessidade do secretário de saúde ser médico, do secretário de educação ser professor? Não, não há necessidade. Não há necessidade. Ontem a gente estava discutindo muito essa questão. Precisa entender de gestão de saúde, precisa entender de gestão e de educação, mas não necessariamente. Agora, em sendo ou não sendo, tem que manter um diálogo permanente com o corpo médico, seja com os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, técnicos de enfermagem, com todos eles. Isso tem que ter. Um diálogo permanente com essas pessoas que vivem a saúde, ou com os próprios profissionais da educação, que vivem a educação. Mas não necessariamente precisa ser um médico, precisa ser um professor. Tem que entender de saúde, tem que entender de educação. E disso eu não abro mão. E também de gestão. Nós precisamos ofertar gestão num todo, mas nos pontos cruciais da nossa administração também. E saúde e educação são 2 delas. Um problema muito levantado pelos professores e também por pais de alunos, a aprovação automática em escola pública municipal. Você é a favor? Olha, eu sou a favor do ensino de qualidade, que nós não pode admitir que apenas 35% dos nossos alunos hoje sabem matemática e 39% sabem português. Então nós temos que estudar, até porque é um método autorizado pelo MEC, sim. Mas será que ele é o melhor método, por mais que seja autorizado pelo MEC? Passar por passar, não é uma questão de passar por passar. Eu acho que tem que ser uma questão de ensinar e aprender para aprender. Então nós temos que revisar, mas garantindo autonomia pedagógica para as nossas escolas, nós vamos chamar os nossos professores, né, os nossos profissionais de educação para esse debate e entender qual é o melhor método, mas eu não vou admitir passar por passar. Nós temos que ofertar educação de qualidade, português, matemática de qualidade para os nossos alunos, obviamente que ao lado de todas as outras matérias, mas é inadmissível um jovem sair da escola hoje sem saber português e matemática. Tem gente no 5º ano ele que não pode sabe não ler nem ter, escrever. ele pode não ter aptidão para português, para matemática, ele pode escolher uma outra área, que é um direito dele, como todos nós tivemos, nós escolhemos ser advogado por opção nossa, claro. Né? Cada um vai escolher agora. Você tem que saber minimamente matemática bem, e um português bem, isso nós não podemos abrir mão. Isso nós vamos fazer ao lado dos nossos professores, dos nossos profissionais de educação. Outra dificuldade muito grande são a questão das ambulâncias. Nós sabemos que a ideia de terceirizar um serviço é fazer com que o serviço seja mais rápido. O motorista adoeceu, trocou imediatamente, o carro quebrou, trocou imediatamente. Mas o que a gente assiste em Campos hoje é um serviço pior do que antes, quando tinha frota própria. O que você pensa inicialmente para isso? Principalmente nos lugares mais distantes, nós temos que fazer uma avaliação, fazer uma avaliação, obviamente, e mais uma vez volta à auditoria, que é o marco zero do nosso Essa auditoria governo. Vai ser feita por uma empresa de Campos, de fora? Como é que é? Nós estamos viabilizando e estudando essa possibilidade, ainda não tem nada confirmado, mas nós vamos botar profissionais altamente capacitados para poder realizá-la, sem dúvida nenhuma, profissionais independentes para poder realizá-la também. Com relação à ambulância, eu já cheguei a pensar na frota própria. Mas nós temos que ver economicamente o que é mais viável. Custo-benefício. Exatamente, mas nós temos que manter uma relação, se for terceirizada com a própria frota própria, uma relação de transparência e de boa prestação do serviço público. Não dá para ficar do jeito que está. Gasta-se muito, paga-se a empresa, o serviço não é ofertado como deveria ofertar. Então temos que fazer uma parceria e chamar o contratado para perto para um debate para poder realizar um serviço de alta qualidade. E a turma do camelô, Rafael? Desesperado com aquela situação, se vai, se não volta, se fica. O que você manda para eles? O errado com eles, eu acho, foi ter colocado eles numa situação provisória. Isso eu não vou permitir, inclusive com as pessoas do mercado. A obra do mercado é importante, mas ali são centenas de famílias que vivem naquele mercado municipal.
Então eu não posso abrir mão de cuidar dessas pessoas também. Nós temos que fazer de tudo para terminar essa obra, garantindo, vendo qual é o melhor espaço para eles e manter o diálogo com todas as pessoas do nosso camelódromo, entendendo que eles ali são chefes de família que precisam sustentar suas famílias e precisam ser fortalecidos. De alguma forma nós vamos fortalecer. Mas sem ficar prometendo, tratou, vamos cumprir. Rafael, outra coisa é muito interessante que você coloque é com relação a algumas localidades de Campos, e eu notei que aquelas que têm 400 eleitores, 300 eleitores, sempre foi deixado um pouco de lado. Você vê Correnteza, Aroeira, Barbosa. Não há água potável, não há saneamento básico. Nós sabemos, você me corrige se eu estiver errado, e então, faltam 3 minutos, tem que fazer a despedida. Tem uma área abrangida pela Água do Paraíba e outra é a prefeitura que custeia. Como chegar nessas pequenas localidades, dar um pouco de dignidade a essas pessoas? Cláudio, primeiro entender que existe uma empresa, é uma concessão que não vai acabar agora. Então a Água do Paraíba é uma realidade no nosso município, nesse governo e vai ser no nosso. Eu acho que é chamar para a mesa e renegociar e rediscutir o contrato que lá existe, que até hoje eu não tive acesso. Até porque a má prestação de serviço pode fazer com que seja... Exatamente. Obviamente que é um plano audacioso, mas é possível se houver condição financeira para isso e vontade política, que é garantir saneamento básico para toda a nossa cidade. Mas nós vamos buscar, sim, esse caminho através de uma boa parceria com a Água do Paraíba. Agora, se querem cobrar uma conta em dia, vamos prestar um serviço em dia também e ser transparente. Toda cobrança que houver com relação à Água do Paraíba, vamos chamar a sociedade civil para poder discutir. E não ficar se escondendo. Vamos chamar a sociedade civil para discutir e apontar, olha, isso está sendo feito, isso não está sendo feito por causa disso, vai passar a ser feito, acabou. É colocar o contrato na mesa, e da mesma forma que querem cobrar da nossa população a conta em dia, tem que prestar o serviço em dia, é isso que nós vamos fazer, independente da localidade, sendo ela grande localidade, uma pequena localidade, todas elas terão a nossa atenção. Rafael, faltam 2 minutos. Primeiro eu queria te agradecer muito a presença, desejar a você toda a paz do mundo, né? Isso. Nós sabemos que a nossa história é uma história, né, muito interessante. Seu pai foi o meu professor e eu tive a oportunidade de colaborar com o seu trabalho também, e nós lembrávamos muito da preocupação dele com relação a você na faculdade. Isso. Né? E com certeza o plano espiritual está muito em festa pela sua possibilidade do seu trabalho, e vou me colocar também na qualidade de vereador, seguindo as diretrizes do meu partido, do meu presidente, mas também colaborando com o teu governo, e que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma missão. E no final conversando essa semana com uma pessoa que eu tenho muita consideração, ela falou assim: termina o teu mandato e olha para trás, vê se a cidade está melhor depois que você entrou. E isso que eu espero que você faça também. Vamos fazer no final juntos do seu mandato, e que você faça agora as suas considerações finais. Cláudio, primeiro parabenizar você pela sua luta incansável. Eu fui testemunha dessa luta. Há quanto tempo você está próximo das pessoas, né? Então eu acho que é fácil entender que você vai ser um vereador próximo das pessoas, exatamente porque muito antes disso você sempre se colocou próximo das pessoas. Como cidadão, me sinto muito orgulhoso de ter um vereador como você na próxima legislatura. Tenho certeza que vamos manter a nossa relação pessoal, mas acima de tudo, na relação institucional, vai ser uma relação respeitosa, mas pensando sempre em Campos. Então te desejo muito sucesso nessa empreitada também, e dizer para as pessoas da minha imensa satisfação de ter sido eleito prefeito de Campos, dizer dos 3 sentimentos: alegria, gratidão, mas acima de tudo, responsabilidade, porque nós precisamos e vamos reconstruir essa cidade. Agradecer os mais de 151 mil votos, né, uma votação que vai ficar para a história desse município. Eu vou honrar cada voto desse com uma gestão responsável, uma gestão séria, uma gestão voltada para Campos e para o campista. É isso que eu espero fazer, e desejando, convidando a todo cidadão campista para que possa realizar isso junto da gente. Essa cidade não é uma construção de um vereador, não é uma construção de um prefeito, é uma construção de todo cidadão campista, e é para essa missão que eu convido a todos os cidadãos campistas, que possamos construir essa cidade juntos. Deus te abençoe. Amém. A todos nós. Sorte. Obrigado. Estamos terminando mais um programa A Polêmica, e até semana que vem com mais um entrevistado.